Eu saúdo a todos vocês com a boa noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar nesta noite para colocar o seu coração diante de Deus. Em nome de Jesus, nós desejamos que a sua vida seja impactada, que a sua vida seja tocada pelo amor de Deus de uma maneira linda, de uma maneira especial. Amém? E eu quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nesta noite, Pai, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero declarar, Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada pessoa que se aproximar desta live. Eu oro, Pai, para que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Nós clamamos ao Senhor nesta noite, para que o Senhor, meu Deus, nos faça te conhecer, não só de ouvir falar, mas que os nossos olhos possam ver o Senhor, que nós possamos nos aproximar do teu coração, que nós possamos aprender com a tua palavra, que nós possamos aprender com as tuas ações, meu Deus, porque quando olhamos para a tua palavra, nós podemos compreender as tuas ações. E nós te pedimos, nos dá, Senhor amado, um comportamento mediante a vontade do Senhor. Lava os nossos corações de toda mágoa, de todo ressentimento. Lava as nossas mentes de todo pensamento que não procede do Senhor. E eu quero te clamar nesta noite, Pai, para que o Senhor entre com provisão sobre os meus irmãos. Seja esta provisão nos pensamentos, seja esta provisão nas emoções, seja esta provisão no espírito, na área física, material, que haja provisão, que haja cura. Senhor, em nome de Jesus, nos provê de uma fé sobrenatural, nos provê de uma fé, Senhor, que nos faça caminhar, meu Deus amado, sem olhar para trás, sem temer, em nome de Jesus, sem ter um coração dobre, sem ter um coração dividido. Que esta fé na tua palavra, que esta aproximação com a tua palavra, seja uma aproximação, Senhor amado, que traga cura e restauração para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos dado estratégias, o Senhor tem nos mostrado, Senhor amado, muitos temas, o Senhor tem pegado nas nossas mãos e tem nos feito caminhar sobre essas águas agitadas que estão sobre o Brasil. O Senhor tem nos feito caminhar sobre essas águas. E nós queremos nessa noite dar ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque nós entendemos, Pai, que se o Senhor não estivesse conosco, nós não conseguiríamos. E o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos levantado nas madrugadas, o Senhor tem ministrado a tua força sobre os nossos corações. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por cada vida que foi tocada por ti, por cada vida que foi restaurada pelo Senhor, pelo teu amor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Eu abençoo esse tempo. Eu convido o Senhor para ministrar sobre nós neste tempo. Eu abençoo as famílias aqui representadas em nome de Jesus. Nós abençoamos essa atmosfera e te agradecemos pelo teu amor, pela tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos vocês com muito amor, entendendo que Deus tem alimentado o seu povo. Amém? Ontem ali na sede nós estivemos falando,
sobre as preocupações, e nós falamos também sobre o resgate da alegria, que está aí na página, né? Você pode acessar aí, caso você não tenha assistido. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o equilíbrio, amém? Ontem nós falamos sobre o louvor e foi um tempo extremamente agradável. Nós trouxemos sobre os ladrões, né, da alegria, e nós colocamos uma tarefa, né, de altruísmo para que as pessoas ajudassem alguém. E você, com certeza, quando acessar aí essa mensagem, você que não ouviu, você vai entender do que nós estamos falando, amém? E hoje eu quero falar para você sobre o equilíbrio, amém? A gente pergunta assim, qual o motivo que vai me impulsionar a ter um equilíbrio? Por que eu tenho que ter um equilíbrio? Nós estamos estudando neste livro Mais que Vencedores, e nós aprendemos, aliás, como vencer a preocupação. Desculpa, é porque eu estou lendo alguns outros livros também. E nós estamos estudando esse livro, Como Vencer a Preocupação, do John Edmund Haggai. E nós hoje vamos falar do equilíbrio. Nós falamos que o louvor mais o equilíbrio mais a oração é igual a paz, né? Então, o que nos impulsiona a ter equilíbrio? Em Filipenses 4:5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Em outra versão diz que a vossa afabilidade se torne proverbial, sem nunca esquecer que está perto o Senhor. E tem uma tradução do Novo Testamento Vivo que diz assim: que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Então, a palavra traduzida na versão de Almeida por moderação pode ser traduzida por útil, justo, razoável, afável, gentil, paciente e leniente. E a palavra dá a ideia de congenialidade de espírito. Depois de fazer um estudo completo da palavra, a conclusão que se tem é equilíbrio. É um espírito equilibrado, é um espírito congênito, porque, segundo o dicionário, equilíbrio significa autodomínio, autocontrole, prudência e comedimento, né? Que nos leva ao equilíbrio, né? Nós falamos isso. Qual é o nosso motivo impulsionador? Qual é a força que nos empurra para esse ideal? E existe uma mensagem que ela é breve, mas ela é muito significativa. A mensagem é: perto está o Senhor. O Senhor está às mãos, né? Não existe verbo, não era necessário. É uma mensagem que, de fato, quando você conhece o poder de Deus, você se aproxima da palavra de Deus e você vê um Deus que opera sinais, que opera maravilhas, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que sustentou o seu povo no deserto. Eles não tinham, irmãos, nenhum inválido no meio deles. Esse Deus não deixava as roupas se gastarem, não deixava as sandálias se gastarem. Esse Deus poderoso, ele enviava maná dos céus. Esse Deus guiava este povo com uma nuvem de fogo durante a noite, né? E a sombra do Senhor estava com eles durante o dia. Então, quando a gente começa a ver o poder de Deus, a maravilha de Deus, quando a gente olha ali, por exemplo, o Salmo 139, a gente vê, né, de forma maravilhosamente linda nós fomos formados, né? Que o Senhor nos sonda e nos conhece. Antes que a palavra chegue à boca, Ele já sabe. Um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Quando a gente começa a ver as maravilhas de Deus, a contemplar esse Deus, né, não tem como a gente não se movimentar, né, e dizer que Ele é santo, santo, santo. Então, essa consciência da proximidade desse Deus, Ele traz uma grande calmaria diante da tempestade, diante do rebuliço da vida, né?
Às vezes, muitas pessoas são desiludidas pela fortuna, a cultura também, muitas vezes, desiludiu as pessoas, né? Outros foram traídos, e tudo isso é verdade, mas perto está o Senhor. E não há zombaria nessa afirmação, essas poucas palavras. Quando a gente conhece o Senhor, nos dão segurança e nos impelem a observar os mandamentos de Deus. Então, essa verdade, ela dá urgência e chama a admoestação de Paulo, né, no capítulo 4 de Filipenses. E essa afirmativa, ela se refere à proximidade de Cristo. Alguns comentaristas, eles dizem, não, esta palavra é porque é o momento atual, então o Senhor está perto. Outros teólogos dizem, não, ele está perto porque ele vai vir, né, na segunda vinda. Mas assim, nós vamos tirar proveito, né, de ambos os grupos. Nós sabemos, irmãos, que Deus é real, não é verdade? Então o Senhor, ele está perto localmente. Salmos 119, 151, na parte A, diz: Tu está perto, Senhor. E o apóstolo Paulo repete e glorifica a antiga canção, Colossenses 1, 27. O Senhor está perto em que ele habita. Está perto em quem ele habita. Pelo Espírito Santo, o cristão é Cristo em vós. Então o Senhor está perto de nós. E isso nos motiva a sermos pessoas equilibradas. Amém? E o Senhor está perto também do ponto de vista de sua disponibilidade. O salmista exclamou assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então, nosso Senhor, ele é disponível, amém? Ele tem tempo para você, ele faz questão de se inclinar para ouvir a sua voz. E no Novo Testamento, nós vemos que como filhos de Deus, né, nós podemos ouvir o seu coração. Em vários momentos, Jesus, ele expressa essa intimidade com Deus, né? Então, assim, um Senhor distante, ele nos deprimiria e ele nos perturbaria. Imagine se nós tivéssemos um Salvador inalcançável, que você não tivesse acesso a ele. Um Salvador que não pudesse te ajudar. Então, graças a Deus, Cristo, ele é alcançável. Jesus, ele é acessível. Por isso, ele veio como um bebê, né? Porque as pessoas podiam se aproximar e podiam ter acesso. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nosso querido Deus, ele se compadece das nossas fraquezas. Isso é maravilhoso. Nos problemas da vida, perto está o Senhor, né? O salmista, de novo, ele vai antecipar esta verdade no Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas ele habita com contrito e quebrantado de coração, porque ele vem restaurar o contrito, ele vem restaurar o coração quebrantado. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Salmo 46, 1 diz: Deus é socorro bem presente nas tribulações. Então, a consciência da disponibilidade de Cristo nos induz ao equilíbrio. E então o Senhor está perto também escatologicamente. Ele voltará outra vez nas nuvens do céu, com grande glória. E a vinda do Senhor, diante de tantos sinais, certamente está mais próxima do que nós pensamos. A volta do Senhor para os cristãos primitivos, irmãos, era algo real. Os cristãos primitivos, eles tinham suas vidas, né? Muitos eram pescadores, outros faziam tendas, né? Como o apóstolo Paulo, mas eles tinham um olhar na eternidade muito profundo.
era diferente dos dias de hoje, né? Que muitas pessoas, não vou generalizar que todas as pessoas, mas muitas pessoas, elas têm um olhar nas coisas da terra, né? Às vezes elas nem entendem que o Senhor está tão perto assim, perto para aconselhar, perto para envolver, perto para direcionar, perto para proteger. Então, assim, o nosso amor à sua vinda é algo que tem que nos levar a obedecer e a sermos pessoas equilibradas, né? Então, assim, é muito lindo quando a gente é motivado, né, por essa consciência, ou seja, Jesus vai voltar hoje, né? Então eu tenho que ficar apercebido, eu não posso agir de qualquer maneira. E a consideração da proximidade da volta do Senhor devia tornar-nos ricos em caráter cristão. A contemplação dessa verdade vai nos fazer igual ao nosso exemplo. Quem é o nosso exemplo? É Cristo. Então, a versão de Almeida do versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, irmãos, o maior estímulo ao equilíbrio, à conscientização, é que Deus, ele está perto de nós. Esse é o maior motivo. Ele nos impulsiona ao equilíbrio e ele combate a preocupação. Ao viver na conscientização da proximidade do Senhor, nós encontramos força que vai nos tornar capazes de observar, né, aquela fórmula que nos traz a paz. Né, o louvor mais o equilíbrio mais a oração é igual a paz. E nós encontramos força, né, para observar esses fatores. Quando a gente tem a conscientização da proximidade do Senhor, a gente vai ver que em muitos momentos ser equilibrado vai ser algo tranquilo de se fazer, no sentido de que se estivermos estressados, tensos, tristes, nós podemos nos aproximar dele e pedir socorro na ocasião oportuna, socorro para as nossas fraquezas, e certamente ele trará. E a força que a gente precisa, ele dará também. E vai nos capacitando a exercer o autodomínio, né? Que leva ao equilíbrio e desterra a preocupação. E também nós teremos vitória sobre a descontração enquanto viver consciente do nosso Senhor. Então, assim, o viver consciente da proximidade do nosso Senhor, ele vai desfazer o quê? As nuvens do pessimismo. Ele vai nos levar ao brilho do entusiasmo, do otimismo. Nós não podemos viver na conscientização da proximidade do Senhor e andar como se toda tristeza e amargura estivesse despejada sobre nós desde o nosso nascimento. As pessoas agressivas e resmungonas, que murmuram muito, elas vivem esquecidas da proximidade do Senhor. Então, para resumir, o Senhor está perto localmente, né? Isso tem que nos lembrar que Ele vê tudo o que nós fazemos, né? O Senhor está perto quanto à sua disponibilidade, Ele é disponível, Ele está atento ao seu clamor. Isso nos assegura dos recursos necessários para cumprir as nossas responsabilidades para com Ele, porque o Pai está perto. E o Senhor está perto escatologicamente, né? Isso nos lembra que Ele pode voltar a qualquer hora e nos leva a viver de maneira que não nos envergonhemos. Já pensou se Deus aparece daqui a 15 minutos para te buscar? Nós temos que estar prontos para a gente não ser envergonhados. Então essas 4 palavrinhas, ela tem uma verdade muito profunda. São palavras que são como o vapor da força motora, e ela vai gerar atitudes, vai gerar as atividades no cumprimento das ordens divinas. Que palavrinhas são essas? Perto está o Senhor. É esse o nosso motivo para sermos equilibrados. E para sermos equilibrados, nós vamos ver o equilíbrio mediante o controle do pensamento. Em Filipenses 4:8 vai falar algo que os psicólogos, os psiquiatras, os doutores, os coaches da vida já têm falado. E a Bíblia já trazia esse conceito, né? Porque a palavra do Senhor, ela é completa.
Que conceito é esse? Filipenses 4:8, o controle do pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Em Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vem sobre a nossa mente, né? Nós precisamos aprender a espantar as aves de rapina. Então, assim, às vezes vem pensamento e do jeito que você pensa, você vai ser, né? Então, nós temos que pensar em coisas puras. A palavra usada aqui refere-se a todos os tipos de pureza. Como Pedro diria, cingindo o vosso entendimento. Então, um pensamento impuro, irmãos, ele sempre vai preceder um ato impuro. Ou seja, a pessoa começa a pensar em coisas impuras, coisas que de fato sujam o seu interior, denigrem a sua imagem ou tiram as suas forças, né? E daí um pouco ela está cometendo aquilo. Então, nós temos que conservar o nosso pensamento puro e os nossos atos serão puros. Pensamentos puros são incompatíveis com pensamentos de preocupação. Porque se você está preocupado, você está desconfiado do seu pai, né? E o seu pai, ele é extremamente disponível e responsável por você. Pense também nas coisas amáveis. Essa palavra significa de boa aparência e agradável. Ao abraçar pensamentos de boa aparência e agradáveis, você fechará a entrada a pensamentos que produzem preocupação e ansiedade. Então, esse tema, eu lembro que meu pastor dizia assim, que Filipenses 4:8 era uma peneira, né? E nós tínhamos que colocar todos os pensamentos nessa peneira. Se não passasse nessa peneira, você não deveria aceitar esses pensamentos, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim: pense em tudo que é de boa fama. As palavras boa fama, elas vêm de duas palavras que significam falar justamente. Também poderiam ser traduzidas por atraentes, ou seja, pense em coisas atraentes. Também o livrarão da preocupação. Pensamentos atraentes, pensamentos de boa fama, que é um falar justamente, eles vão também te livrar de ser uma pessoa emburrada. Você observa a face de algumas pessoas, você vê o tanto que elas estão rígidas em seus pensamentos e que certamente elas não estão pensando coisas boas, porque a face das pessoas ficam muito emburradas, né? Então Paulo, ele diz, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa linda. A palavra virtude, ela vem da palavra aresco, que significa agradar. Então aqui de novo nós temos que aprender a controlar os nossos pensamentos, né? Para nos relacionar com aquilo que agrada, que serão pensamentos agradáveis. E com a ajuda de Deus, nós podemos controlar os nossos pensamentos, né? Os grandes doutores aí da psicologia, da psiquiatria têm falado que as pessoas estão com um transtorno mental, que é a síndrome do pensamento acelerado. Elas não conseguem se conter, né? E essa síndrome do pensamento acelerado, que também tem uma grande ligação com a preocupação, com a ansiedade, ela divide a mente da pessoa. E uma mente dividida, uma mente dobre, ela é uma mente que ela gasta muito mais energia do que aquela pessoa que é tranquila. Então a pessoa dorme e não descansa, ela demora a dormir, ela dorme 8 horas, 10 horas, mas acorda cansada, porque a sua mente não consegue descansar, né? Então nós precisamos ter esse cuidado com
de colocar dentro de nós, nosso pensamento, né, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se existir louvor, se existir virtude, então isso tem que ocupar os nossos pensamentos, né? Então a Bíblia é tremenda, maravilhosa, ela vem trazendo explicações santas e agora as pessoas todos, né, os médicos, doutores, têm falado muito sobre isso. Então, existem pensamentos, né, que estão geralmente na mente das pessoas infelizes, né? Porque elas não têm cuidado com quem elas hospedam nas suas mentes. Então são pensamentos de preocupação, de medo, pensamentos de ansiedade, né? Nunca vem o copo meio cheio, ela sempre vai ver o copo meio vazio. E não são pessoas otimistas, né? As pessoas são pessimistas, a maioria delas. Constrói o seu próprio orgulho, dizendo: não, eu vou esperar sempre o pior, assim eu não vou ser desapontado. Então, irmãos, se você esperar o pior, você vai obter o pior. Jó, ele falou uma coisa muito profunda. Ele falou: aquilo que eu temia me sobreveio, né? Então, se você espera o pior, né, possa ser que você obtenha o pior. Pensamentos de pior, quando dominarem sua vida, têm a tendência de se exteriorizar em ações, de modo que você se torna criador do pior, né? Então você mesmo cria o monstro destruidor. Então você tem que ter os seus próprios pensamentos, mas nós precisamos nos guardar das influências negativas, dos conselhos prejudiciais, embora às vezes as pessoas tenham até uma boa intenção em nos dar conselhos, né? Às vezes parentes, amigos, às vezes a intenção é boa, mas frequentemente causam bastante prejuízo, né? Melhor coisa é você guardar a sua mente, analisar o que está sendo dito, ir diante do Senhor, ponderar juntamente com a palavra de Deus para tomar uma decisão. Então nós não podemos deixar a nossa mente aberta a influências negativas de outras pessoas. Quando a gente lê as biografias de pessoas dinâmicas, né? Alguém que alcançou alguma coisa na vida, quase sem exceção, descobrirá que as observações examinadoras, conselhos pobres, influências negativas, oposição declarada, essa pessoa jogou fora. Às vezes, os próprios familiares, né, liberam palavras dizendo: você não vai conseguir, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, né? Então, assim, a miséria, ela gosta de companhia e a gente tem que ter cuidado com aquilo que chega aos nossos ouvidos. Amém, queridos? As pessoas preocupadas, talvez, que não conseguiram êxito na vida, elas vão fazer o melhor que puderem para te arrastar ao nível deles. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Tem uma historinha aqui que diz assim, olha: havia 2 fazendeiros. Um era pessimista, o outro era otimista. O otimista dizia assim: que sol maravilhoso. O pessimista respondia: sim, mas acho que vai queimar as plantações. Aí o otimista dizia: que chuva boa. E o pessimista respondia: sim, mas acho que vamos ter uma inundação. Um dia o otimista disse ao pessimista: você já viu meu cachorro novo? É o máximo que se pode conseguir com o dinheiro. Aí o pessimista diz: você se refere àquele vira-lata que vem amarrado atrás de sua casa? Tem uma aparência muito feia. Aí o otimista disse: que tal ir caçar comigo amanhã? O pessimista concordou. Foram, atiraram em alguns patos, os patos caíram na lagoa. Aí o otimista mandou o cachorro ir buscar os patos. O cachorro prontamente obedeceu. Em vez de nadar, o cachorro andou sobre a água, pegou os patos e voltou andando sobre a água. O otimista virou-se para o pessimista e disse: então, o que você acha disso? Aí o pessimista respondeu: ele não sabe nadar, né? Então, irmãos, tem gente que é assim, né? Sempre ele vai achar um ponto negativo. Ele nunca vai te apoiar, sabe? Então nós temos que ter muito cuidado,
né, com quem traz alguma informação, algum conselho sobre a nossa mente, né? A pessoa diz, não, olha, eu queria tanto ter um sonho, né, de me casar. Aí o outro diz, desiste, já está muito velha, né? Ou a pessoa encontra alguém e a pessoa está extremamente animada, né, para organizar as coisas. Aí o outro fala, cuidado, tá muito rápido esse negócio, pode não dar certo. Então, assim, infelizmente, irmãos, existem pessoas assim. E não deixe sair da sua boca a palavra torpe, né? Quando as pessoas tiverem sonhos, que você possa ser o incentivador, né, desse sonho. Você possa respeitar esse momento, né? Respeitar essa alegria, respeitar esse sentimento, né? Nós temos que respeitar as pessoas. E quando você der um conselho, que você possa dizer, olha, eu estou te dando esse conselho, mas você pode orar sobre isso. Amém? Então, na força do Senhor, controle os seus pensamentos, regule os seus pensamentos, segundo a vontade de Deus. E aí a gente entra aqui no equilíbrio mediante o autodomínio, né? Estude os registros dos que o mundo chama de pessoas grandes. E você vai observar que eles possuem uma qualidade. A qualidade de pessoas que são chamadas grandes é autodomínio, né? Muitos lares são desfeitos por falta de autodomínio. Só Deus sabe de quantas igrejas cujos testemunhos foram neutralizados de modo irreparável, simplesmente por causa da falta de domínio entre os líderes. Milhares de homens de negócios capazes e qualificados em tudo mais recebem somente uma fração de sua renda em potencial por causa da falta do autodomínio. Nunca pague os seus inimigos com a mesma moeda. Ao fazer isso, você pode forçá-los a pagar o preço do pesar, mas o preço resultante do seu próprio pesar será maior. A Bíblia diz que você tem que amar os seus inimigos. Que desafio, hein, irmãos? Mateus 5,44. Né? Ame os seus inimigos. Isso é um desafio muito grande. E por isso nós precisamos estar colados com o sumo sacerdote, para ele nos ajudar. Quando a gente odeia os nossos inimigos, nós estamos dando a soberania da nossa própria vida para essas pessoas. Então nós estamos forçando essas pessoas a nos dominar. Por exemplo, existe um homem que te prejudicou. Aí você despreza, aí o seu desprezo se torna uma ferida envenenada de personalidade. Aí você detesta tanto essa pessoa que você não convida para entrar na sua casa. Você não permite que ele se confraternize com seus parentes. Você não convidaria jamais para comer à sua mesa ou passar a noite no seu quarto de hóspedes. Só que o tempo todo, enquanto você estiver odiando essa pessoa, você vai estar entretendo na sua corrente sanguínea, nas suas células cerebrais, nas suas fibras nervosas, nos seus músculos, na sua medula, na medula dos seus ossos. Então você está dando poder a essa pessoa sobre o seu sono, poder sobre a sua pressão sanguínea, poder sobre a sua saúde, poder sobre a sua felicidade. Então você está insistindo que ele destrua o seu corpo, que ele desintegre a sua eficácia. Isso é trágico. A revista Life publicou um artigo sobre a pressão alta. E esse artigo afirma que o traço de personalidade principal das pessoas que tinham pressão alta era o ressentimento. Então é um preço muito alto que a gente paga pela falta do autodomínio, né? Então muitas pessoas estão pagando pelas contas das assistências médicas, estão pagando emocionalmente, tem muita gente com os nervos destroçados, estão pagando em eficiência reduzida, né, que resulta em renda diminuída, estão pagando domesticamente pela luta do lar, que resulta da projeção da sua amargura e miséria. O preço é muito alto. Então nós temos que aprender uma lição com o nosso Senhor. Em 1 Pedro 2,23 diz assim: pois ele, quando ultrajado,
ele não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Jesus entregava tudo para Deus. Amém? O sábio Salomão, o homem mais sábio da terra, irmãos, né? Depois dele só Cristo. Ele diz, olha o que ele fala em Provérbios 16:32. Melhor é o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então, para conseguir o domínio do autocontrole, a pessoa deve aprender a vencer a crítica. E ele diz aqui, não quero dizer que se possa evitar a crítica, nem quero dizer que se possa subjugar a crítica, mas você pode vencê-la, entretanto, no que diz respeito ao seu relacionamento pessoal com você. Então, irmãos, todo mundo vai, assim, não tem ninguém na terra que não seja criticado, amém? Existem pessoas que são extremamente críticas, você pode fazer tudo por elas sempre vão criticar alguma coisa, algum âmbito, enfim, elas sempre vão ter uma palavra de crítica. E nós precisamos vencer a crítica. Eu, particularmente, ensino aos nossos discípulos o seguinte: ouça a crítica, faz dela uma escada e sobe no topo. Vai melhorando, né? Porque a crítica ela vai existir em todos os âmbitos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi extremamente criticado, né? As pessoas criticavam ele quando ele falava de Deus, quando ele falava que vinha em nome do Pai, chamava ele de Beelzebul. Então, assim, infelizmente isso acontece. E o exemplo do nosso Senhor, em muitos momentos, ele respondeu seus críticos com o silêncio. Às vezes o silêncio ele vai falar muito mais do que palavras, né? Minha mãe falava assim para mim, olha, quando alguém ficar falando muito mal de você, mostra através do seu testemunho que eles estão errados. Então, assim, acontece. Jesus, ele defendeu a palavra de Deus, ele defendeu o seu Pai Celestial, ele defendeu os seus filhos, né? E ele nunca defendeu a si mesmo, ele defendeu o seu chamado, a sua vocação. Mas como pessoa, ele ficava em muitos momentos em silêncio. Então, em geral, é aconselhável não responder aos que criticam, porque sempre vai haver uma crítica. A resposta que você tem que dar é que você vai melhorando a cada dia. Não responda ao insensato segundo a sua estutícia. Provérbios 26:4. Para que não te faça semelhante a ele. Quando o insensato quer te destruir, não adianta. Você pode tentar falar o que for. Ele sempre vai achar um argumento para te derrubar. Então, a Bíblia já te dá o antídoto. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Porque, de repente, você já está tão chateado que você já está insensato junto com ele. Então, em muitos momentos, é melhor ficar em silêncio. Seus amigos não precisam de resposta, e seus inimigos não crerão nela. Não adianta você querer responder seus inimigos, porque eles não vão acreditar. E quem é amigo seu, ele já sabe quem você é e ele não precisa de resposta, ele já te conhece. A crítica injusta é muitas vezes um cumprimento disfarçado. Muitas vezes indica que você excitou, o ciúme e a inveja do crítico. Como diz o velho adágio, ninguém chuta um cachorro morto. A Bíblia também já fala isso. Ninguém vai jogar pedra numa árvore que não tem fruto. Então, está sendo apedrejado, vai melhorando, fica em silêncio e segue a sua vida. Amém? Não se prenda a essas coisas. E para a gente terminar esse tempo bem gostoso mesmo de estudo, nós vamos falar do equilíbrio mediante o entusiasmo, Então, o equilíbrio, lembrando, refere-se à brandura, justiça e congenialidade de espírito. E o entusiasmo, ele é um ingrediente indispensável, Alguns pseudo-intelectuais podem fazer exceção a essa regra. Então, assim, quando a gente vai fazer algo interessante, a gente não vai usar o intelecto, a gente vai usar o impulso das emoções, que é o entusiasmo, tá? Então, assim,
Você não faz um seguro de vida porque pretende morrer amanhã e tenha chegado a essa possibilidade séria mediante atividade intelectual. O estímulo maior foi estritamente emocional. Você viu sua família desamparada, necessitada por insuficiência de recursos materiais, né? E a reação emocional a isso levou a fazer o seguro. Então você vai, por exemplo, a um jogo de futebol e lá não se pode conhecer a diferença entre um semi-analfabeto e um doutor. Eles vão reagir emocionalmente ao jogo e isso é um entusiasmo, né? Os líderes deste mundo sempre foram homens com bastante entusiasmo, né, irmãos? Até aqueles que influenciaram negativamente o mundo. Por exemplo, Adolf Hitler, ele conhecia o poder do entusiasmo. E a fórmula do discurso dele era assim, ó, diga-o com simplicidade, diga-o com frequência e faça-o queimar. Então ele teve uma péssima influência, mas ele tinha essa mentalidade de entusiasmo, né? O empapelador austríaco tornou-se uma figura mundial que não podia ser ignorada por causa de quê? O entusiasmo. Paulo, o apóstolo, ele foi um homem cheio de entusiasmo, né, com suas observações autobiográficas. Então, assim, ele tinha tanto entusiasmo pelo evangelho que ele pregava, né, e alguns da igreja de Corinto acusava Paulo de louco, falava que ele estava ficando louco, porque ele era entusiasmado com o evangelho, né? Então, o homem que nunca se maravilha de nada, nada faz de maravilhoso. Isso explica em parte porque o trabalho do Senhor sofre por todo mundo, né? Nós vemos que falta esse entusiasmo muitas vezes na vida dos cristãos. Milhares de pessoas professam um relacionamento com Deus mediante Jesus Cristo, né? Mas não compreende o que Cristo fez por nós, então eles não são entusiasmados. E Eclesiastes 9:10 fala assim, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o entusiasmo, ele é essencial ao trabalho que é tratado. O entusiasmo é como um vapor, ele vai compelir a ação. E muitas pessoas, irmãos, infelizmente, nunca se entusiasmam por nada, né? Então elas não fazem nada. Suas vidas são morosas, negativas, cheias de preocupação. E o entusiasmo, que é uma coisa que nos traz também esse equilíbrio, ele nos dá vitalidade à vida, né? Você deve conhecer pessoas que reclamam constantemente porque não dormiu o suficiente, lamentam que acordam todas as manhãs se sentindo cansadas, mais cansadas do que quando foram deitar. Mas essas pessoas, quando, por exemplo, planejam uma pescaria, antes do despertador tocar 4 da manhã, elas estão de pé. Elas se sentem ótimas. Por quê? Porque elas estão entusiasmadas, né? Então, assim, a pessoa que ela tem entusiasmo, ela produz 3 ou 4 vezes a mais do que a pessoa indiferente. Então, algumas pessoas parecem nascer com a capacidade maior de entusiasmo, né, do que outras. Tem pessoas que são extremamente, né, alegres e isso é cultivado, né? Então, quando a gente olha para a mente dessa pessoa, ela tem uma mente que ela tem um foco, ela tem um objetivo, né? Então, assim, o entusiasmo tem que estar na nossa vida. Os vendedores bem-sucedidos, eles são homens entusiasmados, não é verdade? Os músicos de sucesso, eles são entusiastas. Então, assim, você nunca vai ver um músico bom assim, sem alegria, sem entusiasmo. Ele sempre está entusiasmado com a música, com a nota, né? Com o acorde, com a harmonia. Você chega numa loja, qual vendedor que você prefere que te atenda? Aquele vendedor que está lá olhando para a unha, não está nem para você, ou aquele que fala, oh, boa tarde, tudo bem? O senhor está procurando o quê? Eu posso te ajudar? Né? Você vai preferir ser entusiasmado. Então, assim, muitas pessoas elas não entendem essa questão, né? Então elas vivem uma vida preocupada, morosa, né? Não tem alegria, não se entusiasma com nada. Tem gente que não quer se arrumar mais, para tomar um banho é uma luta,
né? Aquela morosidade, porque a preocupação vai sugando essa energia, né? Então nós temos que ter cuidado. Medite no entusiasmo dos grandes cientistas. Então, assim, eles trabalham dia e noite para o aperfeiçoamento dos mísseis, para o aperfeiçoamento e o avanço da era dos foguetes, né? Então, assim, nada disso seria possível se não fosse o entusiasmo estar presente. Ele leva à realização, o senso de realização, né? Uma conscientização de ter feito algo é indispensável ao equilíbrio e à paz. Então, assim, se cumprir as suas responsabilidades diárias com espírito indiferente, né, sem entusiasmo, você será fadado ao fracasso. É diferente uma pessoa que vai arrumar uma casa, ela bota uma música, ela está animada, né, ela limpa a casa, ela lava a janela, ela organiza tudo, do que aquela assim que para tirar o pé do chão é difícil, né? Minha mãe falava assim, tem gente que ela pisa e o capim seca, né? De tanta preguiça. Então, assim, a gente tem que ter, irmãos, muito cuidado com o que entra na nossa mente para não roubar a nossa alegria, a nossa força, o nosso entusiasmo, né? Senão você vai ser vítima desse círculo vicioso. Então lembre-se de que não pode concentrar sua atenção em dois pensamentos ao mesmo tempo. E quando você está entusiasmado, você está concentrando sua atenção em pensamento, medo e preocupação, né? Olha só o apóstolo Paulo, tanto que ele sofreu. Ele disse assim, ó: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, assim, ele se preocupou, ele se irritou? Não. Ele tinha um entusiasmo santo quando ele fala dessa preocupação com todas as igrejas. Ele fala assim: olha, eu sofri tudo isso, mas sabe o que tem dentro de mim? Um pensamento. Eu estou focado nas igrejas. Então, medite no seu equilíbrio mediante o entusiasmo. Olha o que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele, com todo o sofrimento dele, ele tinha um entusiasmo pelo evangelho, pela pregação da palavra, né? Então, assim, eu quero te incentivar nesta noite, abrir mão dessas preocupações, essas ansiedades, esses hóspedes, né, que muitas vezes nós abrimos a portinha da nossa mente, eles entram e destroem a nossa vinha, né, a manter os seus pensamentos guardados, a trabalhar o equilíbrio. Por que tudo isso, bispa? Porque perto está o Senhor. Então, nós vamos fazer tudo para agradá-lo e também para cuidar da nossa saúde mental. Amém? Uma vez eu tive uma palestra com um neurocientista e ele dizia o seguinte: quando você foca muito num problema, todos os seus nervos, toda a sua estrutura óssea, tudo seu foca naquilo. E você fica uma pessoa extremamente travada, tanto na mente quanto no corpo, né? Então, assim, quando você desfoca, que nós vamos falar um pouquinho disso provavelmente amanhã ou depois de amanhã, quando você desfoca, você relaxa, né? Você relaxa. Então isso traz saúde para a sua alma, né? Então tudo começa a funcionar, intestino funciona, respiração melhora, tudo começa a funcionar, né?
Quando as pessoas estão com excesso de preocupações, ansiedades, muitas vezes a sua respiração ela trava, né? Trava, não consegue respirar, ela se sente sufocada, parece que tem alguém apertando o seu pescoço, né? Então, muita gente fala é demônio, não é, às vezes é só ansiedade. Então, que o Senhor Jesus libere paz na sua alma nesse dia, amém? E que nós vamos crescendo nesse tempo e vamos aprendendo tudo que o Senhor quer nos entregar em nome de Jesus. Você tem disponível aí no YouTube, Sassa Ardente, Ceilândia Sul, né? Mais de 90 lives que você pode estar se alimentando. Qualquer período que você passar, tem temas diversos que nós fizemos para te ajudar. Amém? E eu quero orar por você. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos, os nossos filhos na fé. E eu oro para que nós, Senhor, alcancemos essa sabedoria. Essa sabedoria, Senhor, de guardar a alegria, de te louvar independente das situações, de nos equilibrar. Senhor, nos equilibrar porque o Senhor está perto, observando todas as coisas. E quando nós não conseguirmos, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajuda a melhorar, Pai. Nos ajuda a contemplar a Tua palavra e crescer. Crescer, meu Deus, segundo o modelo de Cristo. Eu quero abençoar os meus irmãos, abençoar esta noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, boa noite e que o Senhor nos faça crescer a cada dia, em nome de Jesus. Amém?